Fala, gente! O Sport comunicou oficialmente a demissão do técnico Antônio Oliveira. É mais uma demissão na conta do Sport na temporada 2025. Depois de demitir Pepa e sua comissão técnica, técnico caro, comissão técnica cara, agora foi a vez de demitir Antônio Oliveira depois de 4 jogos, que estava numa situação, pelo menos financeira, parecida com a de Pepa, né? É outra multa pesada que o Sport deve arcar aí pelas suas decisões, pelo planejamento. Mas qual o planejamento? Você sabe, você entende? Fala aqui pra gente se você realmente entende esse planejamento que foi feito pelo Sport. Bom, a verdade é que o torcedor comemorou, alguns até como se fosse um gol marcado pelo Sport. Antônio Oliveira demitido depois de 4 jogos, 3, né, na conta dele, porque ele não assumiu a responsabilidade, a bronca pela goleada sofrida contra o Cruzeiro na Ilha do Retiro. E olha, ele teve só 2 dias para trabalhar, mas foi para a beira do campo, interferiu diretamente na escalação, escalou como titular o Matheus Alexandre, queimou o jogador. No dia seguinte, o Sport estava colocando o jogador à disposição do mercado, botou mais uma vez, insistiu com Carlos Alberto, que a torcida não quer ver nem de longe, mas ele continua sendo utilizado, foi titular na sequência, foi reserva contra o Mirassol, mas ainda entrou no segundo tempo, entrou improvisado na ala direita. Enfim, uma lambança, né, de Antônio Oliveira nesses dias, nesses poucos dias aí, menos de um mês que ele teve para trabalhar no Sport Clube do Recife. Pepa teve mais tempo, já vinha do ano passado, mesmo assim não correspondeu dentro de campo, foi insistente em algumas decisões e isso acabou minando a continuidade do trabalho do Pepa. E aí veio o Antônio Oliveira, que de cara já detonou a direção do Sport, dizendo que não tinha nada a ver com a montagem desse elenco, que não era responsabilidade dele, a culpa era de quem tinha montado, ou seja, da direção do Sport, né, do presidente Yuri Romão, do técnico, o antecessor dele, o compatriota dele, o Pepa. Ele já jogou a culpa para os caras. Disse aqui não tenho culpa nenhuma, não tenho responsabilidade nenhuma, como disse que não tinha responsabilidade nos 4-0 sofridos pelo Sport contra o Cruzeiro. Gente, mas jogando para frente, né? Porque é o que importa agora para o torcedor do Sport. E agora? O que é que vai acontecer? O Sport nessa situação, na lanterna, nenhuma vitória em 11 jogos, 3 pontos apenas conquistados de 33 disputados. É o time que está virtualmente, não está matematicamente, né? Quando a gente fala virtualmente é porque é o seguinte, é uma soma de fatores, né? Você não vê um bom futebol do time, você vê um baixo número de pontos, então você cruza uma coisa com a outra, o futebol que ainda não foi apresentado de forma convincente, o Sport até fez alguns bons jogos ali, competiu razoavelmente bem nas primeiras partidas do campeonato, foi prejudicado sim pela arbitragem em pelo menos 3 partidas, mas aí depois disso o time mostrou a sua cara, a sua realidade. É um time que não compete, é um time que se mostra desanimado dentro de campo e lamentavelmente a gente percebe, né, na ação de alguns jogadores, quando perde uma jogada e ninguém volta com aquela vontade, com aquela disposição de recuperar, de mostrar que aquilo foi apenas um acidente, um incidente que vai voltar, que vai recuperar. Enfim, são muitos fatores que levaram o Sport a essa situação. E a diretoria, que falou desde sempre em planejamento, mais uma vez mostra que não há nenhum planejamento. Tirou alguns componentes da comissão técnica, desses que não faziam parte do grupo do Antônio Oliveira, né? Preparador de goleiros, preparador físico, trouxe diretores, extinguiu o cargo de vice-presidente de futebol, o vice-presidente estatutário, era o Guilherme Falcão quem estava à frente, que também não mostrou trabalho, pelo menos um trabalho bom, né, que fizesse com que a torcida ficasse do lado dele. Pelo contrário, a torcida estava contra ele desde sempre, né, porque as contratações foram equivocadas e a filinha do perdão, ele foi muito infeliz na frase, de que se faria uma fila para pedir perdão a Matheus Alexandre e Carlos Alberto. Bom, ele já saiu do clube, né? Pelo menos da função de vice-presidente. Pode ser, caso o Sport não venha negociar Carlos Alberto, que essa filinha ainda seja estabelecida, né? Para se pedir perdão a Carlos Alberto. Mas será? Você acredita mesmo que será feita uma fila para pedir perdão a Carlos Alberto? Já que Matheus Alexandre foi colocado aí à disposição, está no mercado à disposição para quem queira
para quem quiser contratá-lo. Bom, enfim, mas já passou. Aí, quem é que vem? Quem seria o técnico ideal para esse momento do esporte? Será que só o técnico resolve? Se você traz, por exemplo, um Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo reiterou que não está aposentado, mas é um técnico que faria ou fará um bom trabalho desde que ele tenha as peças, né, que são fundamentais para esse processo. Ou seja, jogadores com qualidade, jogadores que possam demonstrar que estão afim, que querem ajudar o esporte e que tenham qualidade, né? Força física, como o executivo de futebol que garantiu a permanência de Antônio Oliveira relatou na sua entrevista. Força física, DNA do clube, enfim, mas qual é o DNA do clube? E aí, Luxemburgo, tudo bem, faria sim um bom trabalho, mas teria que ter peças para isso, para livrar o esporte do rebaixamento. Matematicamente é possível? Sim, rigorosamente sim, mas e o mercado? O esporte vai conseguir competir? Porque a gente tem falado isso aqui, né? Todo mundo quer se reforçar. Acho que as exceções aí a gente pode considerar Palmeiras e Flamengo, né? Que tem um elenco robusto. Mas todos os outros estão precisando de reforços e todos esses times vão ao mercado. Janela que abriu dia 1º, fecha no dia 10, essa janela menor. Depois, em julho, abre-se uma nova janela que vai até o final de agosto, o começo de setembro. Mas vai ser difícil para o esporte competir aí nesse mercado, para o esporte sair dessa situação. Esquece, planejamento não existe, a direção fala nisso toda hora, mas não cumpre. Então o torcedor tem mesmo que torcer, né? É até redundante. O torcedor vai torcer para que, de alguma forma, dê certo. Porque o esporte, a direção do esporte, já jogou para o universo. O esporte, acho que é quase como um lavar as mãos. Bom, a gente fez o que podia ser feito. Agora é trazer um novo comandante, um novo técnico, não sei se já planejar 2026 com outro pensamento, já pensamento de Série B, ou ainda brigar até o último momento. O torcedor espera que o time brigue até o último instante para tentar sair dessa situação. O esporte tem esses dias aí de folga, né? Uma mini férias, um período de férias aí, sugerido pela CBF por causa do calendário, que tem a Copa do Mundo de Clubes agora com essa parada da Série A que vai até dia 21 de dezembro, volta em julho, vai até 21 de dezembro, então vamos ter um calendário mais longo, né, extenso, por isso que esses times da Série A, os que não vão disputar o Mundial ou a Copa do Mundo de Clubes, possam dar alguns dias de folga, de férias, já vão contar como férias esses dias que os jogadores estão de descanso remunerado nesse período. É isso, gente. Confirmando, a direção do esporte demitiu o Antônio Oliveira e a qualquer momento vai anunciar aí o nome do substituto do Antônio Oliveira. Será que vem mais um estrangeiro? Mariano Sosso, será que merecia mais uma oportunidade? Teve o trabalho dele interrompido no ano passado. Bom, vamos aguardar e acompanhar tudo e, claro, trazer para você aqui à medida em que as notícias quentes do nosso futebol forem surgindo. Valeu? Um forte abraço. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar com a sua galera, ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo. Muito obrigado mais uma vez.